Olá, eu quero saudar os irmãos e os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós na nossa caminhada, né? Desfrutando uma vida diária com Deus. Desfrutando de uma vida diária com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus, né? E hoje eu quero meditar com os irmãos uma palavra que se encontra lá no livro de São Lucas, no capítulo 18, e o verso 35, que fala sobre a cura, né, do cego de Jericó. Tem como título Cego de Jericó, que está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram que era Jesus Nazareno que passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreenderam-no para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Palavra bastante conhecida, né? Creio que cada um de nós, né? Todos conhecem essa palavra. Mas o que Deus colocou no meu coração hoje, com essa palavra, foi que muitas das vezes a gente clama por Jesus, né? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema, e a gente clama ao Senhor, pede ao Senhor que o Senhor nos livre daquele problema, que o Senhor nos ajude a sair daquela situação. E muitas das vezes, né, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. E nós conseguimos sair daquela situação, daquela dificuldade, daquela cegueira que estamos passando. E o que acontece? O tempo passa e de repente nós voltamos na mesma situação. Nós voltamos a ficar cego novamente. E Deus não se agrada disso. Porque quando nós passamos por uma situação, por uma dificuldade, por algum problema, eu creio que é uma experiência que a gente tem. E Deus, quando Ele nos ajuda, quando Ele nos dá a vitória, Ele não quer que nós caímos no mesmo erro, na mesma dificuldade. E quando isso acontece, é como se nós estivéssemos cegos, pedíssemos ao Senhor a misericórdia dEle, Ele abrisse os nossos olhos, nós voltássemos a enxergar. E de repente, por algum vacilo nosso, por alguma bobeira nossa, uma falta de vigilância da nossa parte, nós voltamos a ficar cego novamente. E Deus, Ele não se agrada disso. Porque quando nós passamos por esse tipo de experiência, por essa dificuldade, por esses problemas, nós devemos criar, ter uma experiência de livramento, de ajuda, de socorro da parte do Senhor. E nós devemos correr, né, de não, né, correr desse caminho, tentar passar longe daquilo que nos causou aquele problema, para que nós não voltamos a passar por aquele problema novamente, para que nós não voltamos a ser cegos novamente. Esse homem, quando ele ouviu ali aquela multidão passando, né, e ele pergunta quem é, e vão informar para ele que era Jesus o Nazareno que estava passando. Então ele agarrou aquela chance que ele tinha, porque provavelmente ele já tinha ouvido falar quem era Jesus, dos milagres de Jesus, e ele ali então ele clamou com todas as forças, né, para que Jesus tivesse misericórdia dele. E Jesus manda que chamasse aquele homem, que trouxesse aquele homem até ele, e Jesus opera aquele milagre, devolvendo a visão para ele. E aquele homem volta a enxergar,
E aquele homem sai glorificando o nome do Senhor, aquele homem sai louvando ao Senhor, porque Jesus tinha curado ele, tinha tirado ele da escravidão da cegueira. E eu creio que aquele homem, ele foi, né, viveu o resto da sua vida enxergando e glorificando o nome do Senhor. E é essa palavra que Deus trouxe para o meu coração, que muitas vezes a gente está cego, né? Muitas das vezes acontecem coisas na vida da gente que nos deixa cego, que nos leva a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E quando nós lembramos desse Jesus maravilhoso, nós clamamos a Ele e pedimos a ajuda do Senhor. Nós clamamos: Senhor, tenha misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, nos atende, nos socorre, nos liberta, nos livra daquela aflição, daquela cegueira, daquele problema que muitas das vezes é a gente mesmo que por falta de mesmo, que por falta de vigilância entrou, e o Senhor nos livra. E de repente passa-se um tempo, a gente esquece e volta a ficar cego novamente, volta a passar por aquela dificuldade, por aquele problema novamente. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada de quando Ele nos livra, de quando Ele nos dá livramento, nos ajuda e nos socorre. Nós olhamos para Ele, agradecemos, seguimos a nossa vida glorificando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, dando testemunho daquilo que o Senhor fez por nós. É essa a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu deixo para cada um dos irmãos. Um dia Deus olhou para nós, um dia o Senhor teve misericórdia de nós, um dia o Senhor nos chamou, abriu os nossos olhos, nos tirou da escravidão da cegueira. Então vamos seguir ao Senhor, glorificando o nome dele, sem voltar a ser cego novamente, sem buscar a cegueira para a nossa vida novamente. É essa a palavra que eu deixo para cada um dos irmãos, dos ouvintes. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que transforma, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te livrar da escravidão da cegueira, só Ele pode abrir os teus olhos e só Ele pode trazer liberdade, salvação para a sua vida. Venha conhecer esse Jesus que transforma a vida. Que o Espírito Santo venha falar mais em cada coração. Amém?